A Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos, o nosso modo, você já viu a apresentação inicial de uma forma bem genérica, e a cada vídeo nós vamos aqui nos aprofundar em detalhes sobre esse aspecto aqui, que é áreas de atuação. Quais são os profissionais? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre clínico geral, como esse assunto é importante. O que é clínico geral? É claro que essa expressão inventei para fins didáticos, mas em plano prático é muito real. Tudo bom? O professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Professor Calazans, o que é clínico geral? Eu vou dar um exemplo. Você não sabe o que tem no médico, você sabe que está passando mal, aí você vai ao médico. Normalmente você vai para o clínico geral para identificar. O médico identifica a sua doença, encaminha para o especialista. Ó, é fígado? Não, não é fígado. É rins? Não, não é rins, é pulmão. Não, é vesícula. Você está com uma tosse, não tem nada a ver com o pulmão. A tosse tem um problema no seu coração. Então, o clínico geral, ele vai encaminhar você. Em se tratando de perito aeronáutico, eu me declaro também, além de ser da área da pilotagem, da área do tráfego aéreo, eu me declaro também clínico geral. E eu vou explicar isso de uma forma mais detalhada. Havia pessoa que fala assim, você não é perito aeronáutico? Pessoal, perito aeronáutico, a pessoa acha que um perito aeronáutico entende de todas as atividades dentro da comunidade aeronáutica. E não é verdade. Dentro da atividade aeronáutica, não é verdade. Um piloto de helicóptero, que nunca pilotou avião de asa fixa, não vai entender de avião de asa fixa, e vice-versa. Um controlador de torre que nunca controlou em centro, necessariamente ele não vai saber o que acontece ali numa operação de centro de controle ou de um APP, tá bom? Um piloto de Airbus que nunca pilotou um Boeing, ele pode não entender de alguns pontos específicos à pilotagem. É muito comum o juiz, promotor, pedir um perito aeronáutico, mas ele precisa pedir um perito aeronáutico específico. Nós já falamos rapidamente sobre esse caso, né? Então eu preciso aqui, que peritos eu preciso? Esse caso aqui a gente vai falar do próximo vídeo sobre pool de peritos. Que perito eu preciso aqui? Então aqui nós tivemos problema de fraseologia, talvez um piloto ou um controlador que domine fraseologia. Nós tivemos problema de fraseologia. Tivemos problemas de aviônico, né? Houve uma dúvida aqui se o transponder foi ligado voluntariamente ou involuntariamente, ou se estava inoperante. Houve problema de detecção radar aqui, dentre plano de voo. Olha só, quantos profissionais, de repente, um acidente aeronáutico, se eu sou controlador de tráfego aéreo e houve dúvidas sobre a operação radar, ou controle de tráfego aéreo, operação pilotagem da aeronave, eu, professor Calazans, não vou dar conta de tudo. Então, às vezes, há necessidade de um pool de profissionais. Às vezes, dependendo do caso, um ou outro resolve. Tá bom? Então, aqui eu já estou citando dois. Então, uma vez eu fui chamado para fazer uma perícia, eu falei lá para a autoridade, olha, só eu não dou conta. Como assim não dá conta? Você não é perito? Não, existe aqui outra situação de meteorologia, por exemplo. Estou na dúvida se o avião voou em condições climáticas adversas ou não. E eu preciso de um meteorologista para fazer um laudo ou um parecer dentro do aspecto meteorológico. Tá? Aqui nós tivemos aqui o acidente ocorrido há pouco tempo sobre o Voipés. Então a aeronave voou, entrou uma região de gelo, formação de gelo severa e caiu. Aí eu faço a pergunta: o dispositivo de antigelo de ICE tinha ou não tinha? Se tinha, estava operante ou inoperante? Tinha alguns critérios técnicos que prejudicou a pilotagem? Tinha. Aqui eu convoco aqui um meteorologista. Meteorologista para fazer uma análise da formação de gelo, se a formação de gelo é severa ou não era severa, e talvez um engenheiro aeronáutico ou um mecânico para explicar o funcionamento dos equipamentos da aeronave que estava ali voando. Eu estou dando um exemplo de que um clínico geral, havendo um processo na esfera judicial para apurar culpa e responsabilidade, talvez é necessário aqui um
tá? Um clínico geral. Aqui no TAM, ocorreu 17 de julho de 2007. O que aconteceu nesse acidente? A aeronave vem para pouso, não consegue pousar, escorrega para a esquerda e colide. Foi o grooving? Foi o grooving? O que são grooving? São as ranhuras. Na época do acidente não tinha essas ranhuras que servem para aumentar o atrito, a frenagem e para escoar a água. A aeronave, desculpa, a pista estava molhada, a pista estava escorregadia. Um piloto, um mecânico, talvez não saiba explicar isso. Mas vai precisar do quê? De um engenheiro especializado em infraestrutura aeronáutica para dar essa explicação. Ó, o avião caiu porque escorregou, a pista estava escorregadia, Não tem nada a ver. A questão foi outra. A questão foi o motor pinado. O motor pinado. Então teve um problema de manejo das manetes e assim por diante. Então eu estou dando um exemplo de as situações que um clínico geral ele precisa identificar quais são os profissionais, quais as áreas de atuação e falar para o juiz, para o promotor, o advogado, se for trabalhar como assistente técnico, ó, essa ocorrência, esse acidente precisa de tal profissional. Só o meteorologista basta. Esse aqui precisa só do controlador. Opa, é um problema mais complicado. Precisa do controlador, tá? E assim por diante. Tá? Aí, caminhando para o final, eu me lembro também de um aeroclube que tinha muitas infrações e muitas multas, elevado preço, o aeroclube estava em dificuldade e eu fui conversar com o advogado e o advogado era multas relacionadas ao ITA, infração de tráfego aéreo. E o advogado já tinha feito a petição, tudo direitinho, estava encaminhando para a Justiça Federal, oficiando a ANAC. Eu falei, olha, companheiro, isso não é a ANAC, isso é DSEA, infração de tráfego aéreo é da área do DSEA. Mas se você quer oficiar, entrar na Justiça Federal, está tudo certo, mas não é contra a ANAC. Então a gente dá um exemplo aqui e quem vai contratar um consultor, um perito, precisa ter muito cuidado. Eu, por exemplo, sou especialista em infração de tráfego aéreo. E eu conheço pessoas que são especialistas em infração da ANAC, RBAC, isso aqui, resolução e assim por diante. Então, uma pessoa que domina o DSEA, a infração, regulamento ICA 100, ICA 112, MCA 115, seja lá o que for, fraseologia, necessariamente não está habilitado para a ANAC. Então, o clínico geral, ele precisa fazer isso. Muito cuidado, que eu vou comentar no nosso curso, de peritos que não eram peritos e teve um desfecho horrível. Então, muito, muito cuidado com isso. Então, o clínico geral e o perito precisa fazer isso. Ele tem que ter uma base de clínico geral. Eu sou piloto de helicóptero. Fui chamado o convidado para ser perito, assistente técnico, para fazer uma análise do caso de radar, operação do controlador. Pode ser que não tenha condições. Na verdade, é um controlador que deve ser chamado. Eu sou piloto de helicóptero e fui chamado para avaliar um Airbus, a operação do Airbus. Não sou perito nesse caso. Não sou perito nesse caso. O piloto de Airbus que foi chamado, convidado, convocado para trabalhar num caso do acidente de helicóptero. Ele não é perito nesse caso. Não pode ser, porque ele não tem conhecimento. O clínico geral, essa concepção que eu dei, esse nome que eu dei, é essencial para entender. Tá bom? Tem mais coisa, hein? Vamos prosseguir no nosso módulo que tem mais coisas importantes. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.